Uma super importante: quanto cada um dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro faturam com o patrocínio Master. Muito dinheiro em jogo, enormes patrocínios. Tudo isso a partir de agora. Contar quanto cada um dos times da primeira divisão fatura com o patrocínio Master. E dá para dizer que os patrocínios viraram enorme fonte de receita. Muito superiores a alguns anos atrás. Hoje, vários times da Série A faturam mais com o patrocínio Master do que com vendas de atletas e, em alguns casos específicos, mais do que com direitos de transmissão de TV. Tudo por causa da chegada das bets, que aportaram milhões, para não dizer bilhões de reais no futebol brasileiro. Todos os 20 times da Série A têm patrocínios de bets. Com raras exceções, todos também têm patrocínios no peito. O Red Bull Bragantino é uma exceção, por exemplo, o patrocínio no peito é destinado à Red Bull, enquanto nas costas fica o patrocínio de uma bet. Mas todos os 20 times da primeira divisão têm alguma ligação com casas de apostas, que são hoje as principais responsáveis por bancar o futebol brasileiro. Vou começar esse vídeo falando da 20ª até a primeira colocação. E o time que menos fatura com patrocínio Master é o Red Bull Bragantino. Mas isso porque depois do patrocínio Master fechado pelo Flamengo, de quem eu vou falar agora há pouco, Corinthians decidiu ir ao mercado em busca de um patrocinador disposto a pagar mais. E há nesse momento tratativas entre Corinthians e casas de apostas pensando na possibilidade da venda dos name rights do seu estádio e também do patrocínio Master numa venda casada. Um dos interessados é justamente a Betano, que certamente aumentaria essas cifras, esses atuais 103 milhões de reais por temporada a que tem direito o Corinthians. De pensar que durante anos Corinthians tinha como patrocínio Master vencimentos na casa dos 20 milhões de reais, a mudança foi absolutamente significativa. Para completar, deixa eu contar sobre a primeira colocação desse ranking, que é ocupada pelo Flamengo. O rubro-negro anunciou recentemente acordo com a Betano, que lhe garante 268 milhões e 500 mil reais por ano. É um dos 5 maiores contratos de patrocínio Master do futebol em todo o planeta, cifras absolutamente desproporcionais, muito acima do que praticado ao longo de todos os tempos. Só a título de curiosidade, se você somar os patrocínios do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, segundo, terceiro e quartos colocados, você tem os times paulistas com cifras só um pouco superiores à do Flamengo, absolutamente sozinho. Se a comparação for com os times cariocas, você tem 55 milhões de reais do Botafogo, tem 52 milhões de reais do Fluminense e mais 47 milhões de reais do Vasco da Gama. Os três somados não chegam ou chega um pouco mais da metade do que fatura o Flamengo sozinho com a Betano. Isso tem tudo a ver com o tamanho da torcida, com a capacidade esportiva e o fato de o Flamengo estar sempre brigando por títulos. Importante dizer que esse acordo recentemente firmado entre Flamengo e Betano vai fazer com que vários outros times, especialmente Corinthians e Palmeiras, busquem melhorias em seus atuais contratos. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer dessas cifras todas quais te chamaram mais atenção, como é que você vê a chegada tão forte das bets no futebol brasileiro. E escreva, fique à vontade para usar espaço para comentário. Eu só peço que deixe like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo para que chegue para mais pessoas. De hoje do canal do Nicola traz 2 exemplos sobre isso e fala de Arrascaeta, cujo contrato ainda não foi renovado. A Arrasca vive a temporada mais artilheira da carreira. Por falar em melhor temporada, quero falar agora sobre Arrascaeta, que segue sem renovar seu contrato, mas nunca brilhou como na temporada de 2025. Mesmo estando no mês de setembro, ele já se igualou à temporada mais artilheira da carreira, que era de 2019. Tanto nesse ano quanto em 2019, o Arrasca chegou a incríveis 18 gols marcados. Ele está a 6 gols de igualar a temporada com mais assistências. São 13 passes para gol nesse ano. Na temporada de 2022 ele conseguiu 19 passes para gol. A julgar pela ótima fase do meio atacante uruguaio, dá para imaginar que 2025 vai quebrar todos os recordes. Até porque nas últimas 7 partidas com a camisa do Flamengo, o Arrasca soma 5 gols e mais 5 assistências. Jogador que vive fase espetacular e que se cuidou bastante para jogar mais do que normalmente. Foram 43 partidas, 18 gols e 13 assistências na atual temporada. Ele é o artilheiro do campeonato, ele é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro
e um dos principais jogadores em atividade por aqui. Seu contrato se encerra em dezembro de 2026 e a tendência é que muito em breve o Flamengo chegue a um acordo para a prorrogação desse vínculo, pelo menos até 2028, com o Arrasca subindo para algo na casa dos 2 milhões de reais. Bora falar também sobre o Flamengo. Você gostou da janela de contratações do Fla? Pois saiba que José Botto esperava mais. Hora de falar sobre o Flamengo para analisar a janela de transferências, mas não sou eu nem você que faremos essa avaliação, e sim José Botto, diretor executivo de futebol. Vale a lembrança de que para a Copa do Mundo de Clubes o Flamengo contratou Jorginho, depois outros 4 reforços: Emerson Royal, lateral direito que veio do futebol europeu, Carrascal, meio atacante que veio da Rússia, Samuel Lino, contratado do Atlético de Madrid, além de Saúl, que havia rescindido seu contrato do mesmo clube espanhol. 4 reforços, desses 4, 3 têm sido titulares, só o Carrascal que demorou um pouco mais de tempo para se adaptar. Jorginho também virou peça importantíssima, mas apesar do acréscimo na qualidade do elenco, o Botto demonstrou, não é chateação não, mas ele entende que poderia ter sido melhor. Dar uma olhada na frase do diretor executivo de futebol do Flamengo, que é português, abre aspas para ele: "Nunca ficamos satisfeitos com o que fazemos. Acho que poderia ter sido ainda melhor, mas, levando em conta as necessidades da equipe e o nível dos jogadores que conseguimos trazer, a janela foi dentro do que planejamos." O Flamengo falhou em 2 posições específicas. O rubro-negro gastou semanas atrás de um centroavante, e as tentativas com Tati Castelhanos, com Lucas Beltrán e com Gabriel Jesus foram as que decepcionaram mais internamente. O Flamengo entendia que precisava de um centroavante com outra característica para concorrer com o Pedro, ou até para permitir que o Pedro fosse vendido. Diante da dificuldade em avançar por um camisa 9, o Flamengo desistiu da venda do Pedro. Houve também uma tentativa pouco menos frenética por um goleiro. Gabriel Brazão foi, por exemplo, um dos alvos, mas a proposta de 7 milhões de euros feita ao Santos acabou sendo recusada. A tendência é que para o ano que vem o Flamengo retome as conversas por um goleiro e também por um centroavante. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar qual jogador você queria ver com a camisa do Fla. Só para completar em relação ao rubro-negro, o Estudiantes, adversário dessa quinta-feira do Flamengo, jogo no Maracanã, não terá dois jogadores importantes, ou seja, serão 2 desfalques: Leandro Gonzalez e Edwin Cetré, ambos machucados. Hora de falar sobre as chances de título do Campeonato Brasileiro depois do fechamento de mais uma rodada. Nessa segunda-feira o Cruzeiro venceu o Bahia, colocando ponto final à outra rodada do Campeonato Nacional, e de acordo com o GE, há um empate técnico em relação a Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título hoje. Esses são os 2 grandes candidatos à taça. O Flamengo aparece com 41,7% de chances de conquista, enquanto o Palmeiras tem 40,2%. Eles estão separados por 4 pontos, mas o Flamengo com um jogo a mais em relação ao Verdão. O Cruzeiro na tabela de classificação é o segundo colocado, mas nesse momento, segundo o GE, tem apenas 14,7% dos pontos. Isso se dá porque o Cruzeiro, apesar de ter 47 pontos, 3 a menos do que o Flamengo e 1 a mais do que o Palmeiras, tem jogos a mais do que os concorrentes. O Cruzeiro já disputou 23 jogos contra 22 do Flamengo e 21 do Palmeiras. Além dos 3, ainda tem chances mínimas de título: o Botafogo 2,2%, o Mirassol 0,6%, o Bahia 0,3% e o São Paulo com 0,1%. Já contei para vocês nesse vídeo que o Cruzeiro tem contra si, além da distância em relação aos 2, o fato de precisar visitar no segundo turno o Palmeiras e o Flamengo na condição de visitante. Use o espaço para comentário agora para dizer quem você acha que se sai campeão brasileiro de 2025. Combinado? Flamengo é paixão sem fim. Vamos para mais uma notícia, porque o Flamengo, meu irmão, não se explica, se sente. Ainda falando de Felipe Luiz, enquanto negocia a renovação, o Mengão já está de olho no jogão da Libertadores contra o Estudiantes no Maracanã. E o papel da torcida? Olha só, a torcida promete lotar e transformar a noite em mais um caldeirão rubro-negro. Nação. Qual o seu palpite? Nação. Qual o seu palpite para o placar dessa partida? Deixa aí nos comentários. Não esqueça, se inscreve para dar aquela moral pra gente, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Arrisca aí o palpite, vai. Abraço, nação.